estimados amigos, caríssimos companheiros de ideal espírita, sejamos todos bem-vindos a esta noite, em que tentaremos mergulhar no pensamento de Jesus, a fim de termos a capacidade de sairmos daqui um pouco mais conscientes de nossa proposta enquanto cristão e seguir o Mestre em seus passos. Ser cristão realmente não é algo fácil, uma vez que demanda enorme esforço, e o momento agora não é de louvor, mas de trabalho. Em meio a tantas dificuldades no cenário em que observamos o mundo moderno, temos a necessidade de clamarmos por ética, muito embora não saibamos ainda como conquistar essa ética tão sonhada por cada um de nós. A felicidade tem sido o objetivo primordial de cada um daqueles que aqui está nessa noite. E a felicidade é algo que está tão perto e ao mesmo tempo tão longe de cada um de nós. É como um preso que olha para o muro do presídio, vê na altura e observa que o que separa ele da liberdade é aquele muro. Ao mesmo tempo está tão perto da liberdade, mas também longe pela posição em que ele se colocou quando agiu de forma equivocada socialmente. Assim somos nós. Clamamos e buscamos pela felicidade que está perto de nós, mas nós equivocadamente achamos que a felicidade é algo que está no externo. E quando assim pensamos, essa felicidade se distancia de nós sobremaneira, causando-nos uma ilusão tamanha de busca infinita que não preenche o vazio existencial do dia a dia na busca por essa felicidade. A parábola do bom samaritano é sem dúvida um tratado ético e moral que vem renovar os votos dos cristãos com Jesus, já que, diferente das demais parábolas, Cristo não usa símbolos, mas pessoas, e através das pessoas é que nós nos identificamos na parábola. Para entendermos um pouco a parábola do bom samaritano, é preciso que no decorrer da conversa nós voltemos aos tempos do cristianismo primitivo e pensemos um pouco como agia socialmente o povo naquela época, como historicamente viviam as pessoas, como se comportavam no campo da política, da religião. Só assim teremos a capacidade real de entender que cenário Cristo encontrou, que tipo de terra Cristo lançou a semente para somente hoje nós termos uma grande e ampliada visão acerca dessa parábola. E eu não podia deixar de buscar essa parábola diretamente na fonte. E hoje nós trabalharemos com a Bíblia, no capítulo 10, já que a parábola do bom samaritano está no capítulo 10, versículo 25 ao 37. Muito embora a parábola esteja no capítulo 10, ela teve início muito antes, no capítulo 9, mais precisamente no capítulo 9, versículo 51, quando Jesus, se aproximando da Páscoa, diz aos seus discípulos, aos apóstolos, que desejava ir a Jerusalém. Ora, até aí nada de novo, já que é extremamente natural, na época da Páscoa, todo judeu se dirigia até o templo em peregrinação para festejar a Páscoa. Só que Cristo disse uma coisa que causou uma certa dúvida em seus seguidores. Preciso ir a Jerusalém, mas antes quero passar pela Samaria. Tal assertiva causou certo rigor e certa dúvida nos seus apóstolos, sobretudo em João Evangelista, pelo fato que os samaritanos eram inimigos ferrenhos do povo judeu, assim como os palestinos hoje detestam os judeus. Então, aquele enunciado de Jesus causou certa dúvida em seus seguidores. Mas, seguindo ao apelo carinhoso do Mestre, eles pediram: Mestre, deixe-nos ir adiante, na sua frente, para que nós consigamos hospedagem, e ao chegar, já encontrará repouso necessário para a caminhada. E assim eles partiram, na caminhada rumo a Samaria, na tentativa de conseguir local, abrigo, para que Jesus descansasse posteriormente.
Ao chegar na Samaria, ninguém quis dar hospedagem para eles. Por quê? Porque eles eram judeus e estavam seguindo para a Páscoa, para o templo, na peregrinação comum à época da Páscoa. Os apóstolos, sobretudo João Evangelista, ficaram indignados pelo fato dos samaritanos terem negado abrigo para eles. Porque negar abrigo a alguém, a um peregrino, era naquela época quebrar um tratado moral de grande valor, já que eles estavam indo para uma festa sagrada. Negar um abrigo a um peregrino é quebrar um ritual, uma tradição, uma terra em que as caminhadas eram constantes, longas caminhadas a pé, em terrenos pedregosos, em área desértica. Então, negar ao costume dessa natureza era quebrar uma tradição que vinha e era comum àquele povo. E eis que os apóstolos voltaram muito tristes e disseram a Jesus a seguinte forma, lá em capítulo 9, versículo 52. Mas não receberam, porque o aspecto deles era de quem decisivamente iam a Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para queimá-los? Sim, porque naquela época existia uma tradução de quem negasse abrigo a um peregrino, desceria fogo do céu e queimaria não só ele, mas como toda a sua família. E João Evangelista, cheio de rancor e cheio de raiva, tomado por uma justiça humana, pediu a Jesus, Cristo, Mestre, queres que nós roguemos ao Pai que desça fogo do céu e queime todos os samaritanos? E Cristo sabiamente começa a sua lição dizendo, João, acalma-te. O Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. Aí começa a mensagem mágica de Jesus. Aí começa o seu tratado pedagógico em substituir a vingança pelo amor. Porque salvar vidas não é salvar no sentido teológico que foi deturpado pelas religiões, mas de recuperar, de educar, de mostrar o caminho mais sensato para o espírito se reequilibrar moralmente e caminhar no caminho que conduz à felicidade real. Então, João, acalma-te. O Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvar. E assim, eles tiveram que silenciar a raiva que traziam no íntimo e continuaram a caminhada para Jerusalém, mesmo não encontrando abrigo. E depois de passar dias e dias caminhando pelo deserto, onde já estavam cansados, com fome e com sede, eis que eles chegam a Jerusalém. Ao chegar a Jerusalém, lá no capítulo 10, que já antecede a parábola do bom samaritano, o que aconteceu? Será que veio uma alma caridosa e ofereceu comida, bebida e abrigo para eles? O que vocês acham? Não. Veio um doutor da lei testar Jesus, testar os seus conhecimentos. Agora imaginem vocês, você caminhando a pé de Caruaru a Recife, e ao chegar, cansado, com fome e com sede, ao invés de encontrar comida, abrigo e descanso, veio uma alma iluminada testar os seus conhecimentos com maledicência. É natural que nós ficássemos revoltados, porque quando estamos com fome, com sede, cansado, a paciência vai para o espaço. E nós não pensamos mais em nada a não ser no estresse causado pelo incômodo, do desconforto material que estamos sentindo. E naquele momento, o doutor da lei chega para Jesus, com sede, com fome e cansado, e diz e pergunta, eis que certo homem, intérprete da lei, o doutor da lei era uma espécie de advogado, um rabino que sabia toda a tradição da Torá, do Velho Testamento. Ele sabia não só a tradição escrita, mas também a tradição oral, da interpretação, já que cada rabino tinha sua interpretação acerca da lei. Cada interpretação do rabino era chamada de jugo do rabino.
Por isso o mestre outrora se referiu que o jugo dele era suave e o do rabino era pesado. Porque eles pediam muitas coisas. A lei mosaica era muito severa. E Jesus, ao contrário dos fariseus e dos judeus da época, vinha propor que o espírito da lei é mais importante do que a letra da lei. Se eu me deixar me guiar pela essência que a lei transmite, eu vou estar muito mais próximo daquilo que é ético do que se eu ficar preso à palavra. Por isso que dizemos que tão perigoso quanto não ter fé é ter uma fé cega. Por isso o equilíbrio tem que estar sempre no comando de nossos atos. Daí Kardec chamar a atenção para a necessidade de uma fé raciocinada que possa enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É preciso pensar, é preciso saber muito mais do que crer. Sabendo, a minha confiança ela amplia-se sobremaneira e eu tenho mais capacidade de decidir melhor. Quanto mais conhecimento, mais liberto eu estou das questões humanas a que nós estamos presos. E veio esse doutor da lei, esse advogado da época, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus sabiamente não responde diretamente à questão proposta pelo doutor da lei, mas devolve duas perguntas que serviram de base para a parábola do bom samaritano que viria posteriormente. E Jesus responde. Então, Jesus responde: o que está escrito na lei? Como interpretas? Ele faz uma pergunta a Jesus e Cristo devolve com outras duas. O que está escrito na lei? Ou seja, não vamos fugir do assunto. O que está delimitado na lei? E segundo, como lês? Sim, porque a maneira como eu leio aquilo que eu estou vendo vai dizer muito sobre mim. Eu posso pegar o Velho Testamento, abri-lo ao léu e de repente interpretar de forma equivocada e apedrejar uma mulher adúltera, como era feito no passado. Eu posso fazer uma leitura fundamentalista da Bíblia e amarrar bombas ao corpo e matar milhares em nome de Deus. Por isso Cristo foi muito lúcido quando disse: o que está escrito na lei? Como lês? Porque a maneira que eu leio vai dizer muito sobre mim, sobre a minha capacidade de raciocínio e de analisar aquilo que está escrito. A minha visão sobre o espírito da lei, que é mais importante do que a letra da lei. E eis que o rabino que tentava testar Jesus se viu testado, porque a resposta voltou para ele em forma de pergunta. E ele não podia decepcionar Jesus, já que ele queria testá-lo e ao mesmo tempo queria mostrar a sua capacidade de conhecimento acerca da lei. E ele devolve com a resposta belíssima. Ele cita dois textos do Pentateuco mosaico que são de extrema importância para todo cristão. Uma está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E cita Levítico 19, 18. E ao próximo como a ti mesmo. Parece estranho o doutor da lei fazer uma pergunta a Jesus, Jesus devolver com duas perguntas e o doutor da lei responder a própria pergunta que fez ao mestre. Mas o que eles estavam falando nesse momento? Eles estavam falando de interpretação da Torá. 1000 anos de interpretação acerca das leis mosaicas. E naquela época era costume, quando um rabino viesse testar ou ter uma dúvida para com outro companheiro, antes de começar a discussão, ele perguntava: como está escrito na lei? Como você entende? Porque eles só continuavam o debate se aquela pessoa tivesse condição de continuar com o debate. E foi isso que Jesus fez. Ele não esperava que Jesus viesse com a resposta utilizada somente por eles. Então, por isso que ele se viu ao mesmo tempo preocupado com a resposta a dar a Jesus. E ele responde citando dois textos do Pentateuco mosaico. E Cristo fala: respondestes bem.
corretamente, faze isto e viverá. Ou seja, faze isso, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, ao próximo como a ti mesmo, e certamente você herdará a vida eterna. A pergunta tem um caráter muito interessante, porque quando eles falavam em herdar a vida eterna, herdar estava muito linkado às questões que ligavam às terras. Eles acreditavam que os profetas, os patriarcas do passado, iriam herdar a terra prometida. Então, eles acreditavam que, a partir do momento que Abraão, Isaac e Jacó herdassem a terra prometida por Deus, tudo seria muito mais feliz. Só que o tempo passou e Abraão morreu. E a terra nunca chegou. Só que alguns filósofos do passado, inclusive esse rabino, muito conhecedor da lei, chegou à seguinte conclusão: a terra que se está falando aqui é uma terra simbólica, é um mundo novo, é um reino que vai ser instaurado quando o Messias voltar. Vejam, eles começam a interpretar de forma mais plena e quebrar os conceitos materiais e começarem a vasculhar o mundo novo, que é o mundo espiritual. Então ele sabia muito bem o que era essa terra e como fazer para herdá-la. E o que teremos que fazer para herdar essa terra prometida? Isso, a primeira resposta que foi dada a essa pergunta foi: terás que seguir os mandamentos. Basta seguir os mandamentos e você herdará a terra prometida, pois somente os justos herdarão essa terra. Mas o que fazer para ser justo? Seguir os mandamentos? Aí é que está o problema. Não nos enganemos. Eles catalogaram e existiam no Velho Testamento 613 mandamentos. Nossa, segui-los era praticamente impossível. Até com a alma abençoada veio e disse: não, gente, 613 estão simplificados nos 10. É muito mais fácil seguir 10. Agora ficou mais fácil. Basta eu seguir os 10 mandamentos que eu serei um justo. E ser justo não importa se eu sou grego, romano, cearense, pernambucano. Todo mundo vai herdar essa terra desde que seja justo. Nesse contexto ficou mais fácil 10 mandamentos do que 613. O tempo passou e novos pensadores, a exemplo de Léo, que é esse doutor da lei que veio testar Jesus, que era avô de Gamaliel, mestre de Paulo mais adiante, e disse: não, gente, só precisamos dos 2. Dos 10, basta que nós sigamos esses 2, que nós nos tornaremos justos e herdaremos a terra prometida. Esse mundo novo, esse reino de Deus que vai começar quando nós passarmos a vibrar no campo ético de justiça, de moralidade, de exemplificação e similaridade com o Messias. E ele cita essas 2 passagens, esses 2 mandamentos do Velho Testamento, que resumem todos os 613 em 2. Amará a Deus sobre todas as coisas, ou amará a Deus sobre todo o teu coração, e toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Pronto. Respondeste bem, disse Jesus. Faz isso e viverás. Aí é que está o problema. Nós sabemos muito bem o que deve ser feito. Sabemos muito bem como nos comportar. A grande dificuldade do nosso coração hoje é que o nosso coração é como uma coxa de retalhos. Eu quero fazer o bem, mas ao mesmo tempo eu faço o mal. Eu vou para a igreja, no outro dia volto a pecar. Eu venho para o centro espírita, no outro dia volto a errar. E eu não consigo viver em harmonia e equilíbrio nesse mundo tão aberto aos sensores, à sensibilidade das emoções, no qual nós não estamos ainda fortes para vivenciá-las sem nos deixar sermos pegos por ela. Nesse contexto é muito difícil cumprir esses 2 mandamentos, mas naquela época o doutor da lei sabia muito bem disso. E esse do primeiro, ele sabia de cor e salteado: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. O que era isso para o povo daquela época? Amar a Deus de todo o coração. Naquela época, o coração era a sede do sentimento e da inteligência. Não era como hoje,
que o cérebro é a sede da inteligência e para nós o coração é a sede do sentimento. Para o povo judeu, não era assim. O coração era a sede do sentimento e ao mesmo tempo a sede da inteligência. Então, amar a Deus de todo o coração significa dizer que eu tenho que dar unidade àquilo que eu sinto. Eu tenho que aprender a controlar as minhas paixões. Porque o coração que não sabe controlar as suas paixões não consegue amar a Deus. Então, todo o esforço do judeu era vibrar e pensar conforme aquilo que sentia. Isso era amar a Deus de todo o coração. E amar a Deus de toda a alma. A alma, para eles enxergavam como o Espírito enxerga. A alma é o Espírito preso ao corpo. Só que eles não separavam o Espírito do corpo. Era uma coisa só. Então, amar a Deus de toda a alma significa não me venha só com sentimentos e palavras, com emoções e pensamentos. É preciso amar a Deus com gestos concretos. Amar a Deus de toda a alma é fazer gestos concretos. É por isso que eles peregrinavam até o templo. É por isso que eles faziam sacrifícios. Isso significava amar a Deus de toda a alma. E por último, amar a Deus com todas as tuas forças. Ou seja, eu tenho que investir todos os recursos que eu tenho, financeiros, materiais, a serviço do bem, a serviço de Deus. Isso é amar a Deus com todas as forças. E os judeus sabiam isso de cor e salteado. Aos 6 anos, eles iam para a escola para aprender a Torá. Aos 12 já tinham decorado de trás para frente, de frente para trás. Eles não tinham nenhuma dúvida sobre o primeiro mandamento. Eles repetiam esse mandamento 3 vezes ao dia. É o chamado judeus. Ouve Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Amarás a teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Isso ele repetia de manhã quando acordava. Meio-dia novamente. À noite mais uma vez. Então ele não tinha dúvida nenhuma acerca do primeiro mandamento. Pelo menos na questão intelectual. E onde está a dúvida? No segundo mandamento. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E naquela época existiam 2 correntes que delimitavam o que era o próximo. A primeira, e a maior de todas, era: próximo só é aquele da minha tribo. Ou seja, se for judeu, é meu próximo. Se passar um romano aqui e ele estiver caído, eu não sou obrigado a ajudá-lo. Ele não é meu próximo. Se eu estiver almoçando e sendo do meu lado um israelita, eu me levanto. Ele não é meu próximo e eu não fico perto dele. Essa era a corrente majoritária do pensamento na época. Só que existia uma nova corrente, uma corrente ainda pequena, proposta por Hilel e outros iniciados na grande moral da vida, que dizia o seguinte: não, o próximo somos todos nós. Todos os irmãos são próximos. Veja Abraão, ele chamava os peregrinos de fora de irmãos quando recebia. Todos somos irmãos. Só que essa corrente, muito embora fosse lógica, ela não falava ao coração. Por quê? Porque para usar da compaixão, da misericórdia, segundo a psicologia, precisamos de um psiquismo rebuscado, ou seja, precisamos aprender a abrir mão daquilo que nós não queremos abrir. É preciso sentir dor e conviver bem com a dor para se ter compaixão. Porque misericórdia é colocar o seu coração na miséria do outro. Então essa corrente não era muito trabalhada, muito embora fosse a corrente que mais se assemelhava ao pensamento de Jesus. E o doutor da lei, que estava para testar Jesus, perguntou: quem é o meu próximo? Veja, ele não tinha dúvida nenhuma, já que a corrente de pensamento dele era que todo mundo era próximo. Não importando qual nacionalidade, qual religião, qual credo, qual cor fosse. Todos fomos irmãos. Só que ele pergunta a Jesus: eu tenho uma dúvida. Lembre-se, ele não tinha dúvida nenhuma. Quem é o meu próximo?
Nesse momento, Jesus não responde diretamente, mas conta a parábola do bom samaritano. Ao contar a parábola do bom samaritano, Jesus, primeiramente, cria um certo desconforto nos apóstolos, porque João Evangelista tinha pedido minutos antes, tempos antes, para tocar fogo nos samaritanos. E Jesus conta uma história sobre o homem de bem, e o exemplo que ele dá é o do samaritano. Nesse momento, João Evangelista deve ter baixado a cabeça, morrendo de vergonha de Jesus. E lembre-se, Jesus está com sede, com fome e cansado, porque os samaritanos não quiseram recebê-lo. E Jesus conta uma parábola onde o homem de bem é o bom samaritano. Totalmente diferente do nosso comportamento. Porque como é que nós nos comportamos? Eu vou a uma cidade, alguém daquela cidade me trata mal. Tem que eu digo quando eu volto? A pessoa daquela cidade é muito chata. A pessoa daquele estado é muito pedante. Não ajuda ninguém. Se não você conheceu todo mundo da cidade, só conhecia um, já foi suficiente. Nós temos essa facilidade em condenar, em julgar com muita precisão, sem antes nos aprofundarmos e conhecermos melhor quem está ao nosso lado. Mas Jesus não. Ele vai contar um exemplo, e esse exemplo já é de perdão. De dizer que não julgue as pessoas por uma opinião equivocada que você teve, de um único momento, mas vá mais adiante, sonhe o coração daquela pessoa. E eles contam uma parábola onde o exemplo maior é o samaritano. Mas aí tem um problema, porque contar a parábola do bom samaritano é, no mínimo, uma afronta ao doutor da lei. Porque o samaritano ele é inimigo crucial. Olha, o judeu é inimigo crucial do samaritano. Jesus contar uma parábola onde o homem de bem é o samaritano, era como se hoje o Paulo fosse convidado para dar uma palestra na faixa de Gaza. E ele foi convocado, e a sua plateia de 500 pessoas são de 500 homem-bomba. E o Paulo vai falar para essa plateia sobre o homem de bem. Certamente vai ser do Evangelho segundo o Espiritismo. Certamente vai ser talvez uma das últimas palestras que Paulo vai fazer. E ele vai contar uma parábola para enriquecer a sua palestra sobre o homem de bem na visão espírita para os homens bombas. E vai contar uma parábola onde o homem de bem é o americano. Certamente que vai ser a última palestra do Paulo. Pois bem, Jesus contou uma parábola para o doutor da lei, onde o homem de bem era o inimigo ferrenho e retratável do judeu. Naquela época de Jesus, a crise estava muito constante entre samaritanos e judeus. Segundo o historiador Flávio Joséfo, por volta do ano 6 e 9 da era cristã, os samaritanos tinham complicado ainda mais a disputa histórica entre os dois povos. Esses dois povos um dia foram unidos e pertenceram à mesma tribo. No ano de 700 a.C., quando houve a cisão entre as 10 tribos do norte e as 2 do sul, foi aí que começou esse ódio. As 10 tribos do norte, com a capital na Samaria, e as 2 tribos do sul, que é Benjamim e Judá, com capital em Jerusalém. Esse ódio foi tão grande que os samaritanos construíram um novo templo na Samaria, para que eles não tivessem que ir até Jerusalém para peregrinar na Páscoa. Para os judeus, o homem deveria adorar Deus no Monte Sião. E lá estava feito o seu templo. Para os samaritanos, o homem deveria adorar Deus no Monte Garizim. E eles acreditavam naquela época que Deus habitava nos lugares. A disputa só veio se acirrar cada vez mais, já que o Monte Garizim é mais alto do que o Monte Sião. Como se não bastasse, no ano 9 da época da era de Jesus, os samaritanos invadiram a Páscoa dos judeus à meia-noite e espalharam ossos humanos ao redor do templo judeu, tornando o templo impuro. Esse acontecimento, segundo Flávio Joséfo, causou ainda mais ódio para com os samaritanos. Jesus conta uma parábola onde o homem de bem é o samaritano.
Entender essa questão do ódio é muito importante, porque somente assim nós teremos noção de o quanto Jesus incomodou o povo daquela época. Sim, porque o Deus que Jesus trazia para os judeus não era o Deus esperado por eles, nem muito menos o Deus proposto pela herança grega. Ao mesmo tempo que os gregos esperavam um Deus aristotélico de imutabilidade, já que o Deus dele é um Deus de mágica e de poderes, Jesus traz um Deus que não usa de mágicas, mas sim de perdão e de amor. E os judeus esperavam um Deus Senhor dos exércitos. E Jesus traz um Deus que é flexível às leis a partir da misericórdia. O Deus de Jesus era um Deus fraco para os judeus e para os gregos e romanos. Porque era um Deus que amava infinitamente. Porque o Deus de Jesus é Pai cansado, que mesmo cansado é capaz de beijar o filho, mesmo lhe fedendo igual um porco. É um Deus de perdão. É o Pai que espera o filho no alpendre voltar da noitada. Esse é o Deus de Jesus. E esse Deus de Jesus incomodou sobremaneira o povo daquela época. Jesus não perdia a oportunidade de exemplificar qual a visão de Deus, de Pai, que Ele queria mostrar e queria que nós entendêssemos para assim confiarmos muito mais no Pai do que temido. Então Jesus não responde diretamente à pergunta do samaritano: quem é meu próximo? Ele conta a parábola do bom samaritano. E ele diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. A parábola já começa de forma enigmática. Certo homem. Propositalmente, Jesus não deixou claro quem era esse homem. Era romano? Judeu? Cearense? Sim, tem cearense em todo lugar. Grego. Jesus não disse. Propositalmente, ele manteve silêncio. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ou seja, ele estava vindo da Páscoa. Lembremos, quando Jesus disse que iria a Jerusalém, mas antes precisava passar pela Samaria, ele queria ir a Jerusalém porque era a festa da Páscoa. E ele vai dizer: um homem descia de Jerusalém, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém para Jericó ficava a distância de 24 quilômetros. E era uma região infestada de bandidos. Por quê? Flávio Josefo conta que naquela época, por volta do ano 40, Herodes havia dispensado 40 mil trabalhadores do templo. E além disso, tinha também confiscado terras dos judeus do sul. E com isso ele deu um abalo sistemático nas questões sociais, aumentando sobremaneira o número de ladrões. Aquela região entre Jerusalém e Jericó era infestada de salteadores. Era uma região montanhosa, cheia de cavernas, cheia de perigos, e poucos se arriscavam a passar por ali. Somente os sacerdotes, porque boa parte dos sacerdotes moravam em Jericó. Muito embora Jericó fosse uma cidade amaldiçoada por Josué, sucessor de Moisés, que conduziu o povo após a morte de Moisés, muito embora Jericó fosse amaldiçoada por Josué, os sacerdotes escolheram Jericó para sua morada, e lá viviam cerca de 12 mil sacerdotes. Jesus conta: um homem desceu de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando-se morto. Eles achavam que a vítima era de extrema importância. Saquearam, roubaram, açoitaram, deixaram semi-morto, desacordado e nu. E Jesus começa seu enredo dizendo: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, vendo, passou ao largo. Casualmente, coincidentemente. Será que para aquele que está caído foi realmente uma coincidência?
Ou será que ele não achava que aquilo era a providência divina, botando alguém em seu caminho para ajudar naquele momento que ele mais precisava? Jesus conta que, casualmente, um sacerdote passava por ali e, passando, fez de conta que não estava observando o moribundo caindo no chão. Jesus começa a parábola usando o sacerdote porque o que mais esperamos de um religioso é que ele cumpra com aquilo que ele fala. O sacerdote era o senhor da lei. Ele sabia toda a escritura. Era um líder espiritual que trabalhava no templo e descia para Jericó. Segundo os relatos históricos, os salteadores não atacavam os sacerdotes. Ou seja, ele não podia alegar que não ajudou com medo dos bandidos, porque eles eram respeitados e temidos pelos ladrões. Mesmo assim, ele resolve não ajudar e passar distante, fazendo de conta que não via. É interessante perceber o porquê do sacerdote ter feito aquilo. Primeiro, ele para e olha. Ele não reconhece o indivíduo. Está morto? Está vivo? Não sei. E se ele tocasse na lenda deles, existia uma cultura que, se um sacerdote tocasse no cadáver, ele tornava-se ritualmente impuro. E a cerimônia para torná-lo novamente puro era extremamente complicada. Então ele olha para o cadáver, está morto, está vivo. Não sei. Não posso correr o risco de tocar nesse cadáver. Segundo, ele fazia parte da crença que eu só sou obrigado a ajudar o meu irmão. Se ele não for meu irmão, eu não tenho que ajudar. Ele olha, dá para saber se é judeu? Não. Pela cor da pele não dá. Todo mundo escurinho, queimado do sol, não tinha protetor solar na época. Pelas roupas, roubaram toda a roupa dele. Não está acordado, pelo idioma, sotaque, eu não posso reconhecer. Então ele passa, não, eu não sei se é meu irmão. Ele passa adiante. Cristo fala que em seguida um levita, semelhantemente ao sacerdote, descia, ou seja, vinha também da Páscoa em Jerusalém, numa festa considerada sagrada, descia e assim como o sacerdote, vendo, passou distante. O levita, que era uma espécie de padre daquela época, ou um ministro da Eucaristia, que conhecia e trabalhava também no templo, passou, mas seguindo o exemplo do sacerdote, olhou e seguiu adiante. Interessante perceber que tem pessoas que são assim. Elas frequentam uma religião e ao invés de seguir o que a religião diz, preferem seguir o pastor, o padre, o palestrante. Isso vem da nossa preguiça em estudar e conhecer um pouco mais acerca da doutrina. Quantas pessoas conhecem o Espiritismo e nem sequer folhearam a codificação, que é a base de tudo, e se dizem espíritas? Não é verdade? Isso serve de alerta para isso. Jesus vem reforçar dizendo que o levita passou, e assim como o sacerdote passou distante e nem se importou. Certo samaritano seguia o seu caminho e passou-lhe por perto. Vendo, compadeceu-se dele. Veja, a gente vai encontrar um verbo na voz passiva. O samaritano, que era o inimigo do judeu, passando por ali, compadeceu-se do homem caído. O que é isso? Amar a Deus de todo o coração. Ele viu aquela pessoa no chão e foi tomado pelo momento de compaixão. O coração dele se viu tocado por quem? Por Deus. Ele teve que, além de ser tocado, pensar: eu vou, eu fico, eu desço, eu ajudo, o que é que eu faço? Ou seja, amar a Deus de todo o coração. O samaritano estava cumprindo o primeiro enunciado, o primeiro mandamento. Então ele desce do cavalo, tira azeite, tira o vinho, limpa as feridas do moribundo, coloca ele no cavalo e vai andando a pé, como se fosse um escravo. O que é isso? Amar a Deus de toda a sua alma. Ele não poupou esforços em mostrar atos concretos do que era amar o próximo. Ainda falta um elemento, que é amar a Deus de todas as forças.
ele vai até uma hospedaria mais próxima e hospeda o moribundo, cuida do moribundo e diz: eu vou seguir. Aqui está 2 denários, que era o correspondente a 2 dias de trabalho. Se faltar mais, na volta eu pago. Amar a Deus com todas as tuas forças. O samaritano tinha dado uma aula de exemplo moral que o religioso não conseguiu dar. E é interessante perceber que nos dias de hoje, quantas pessoas simples que nem sequer têm religião fazem muito mais bem do que aqueles que seguem e vivem feito ratos de igreja, orando e louvando a Deus. É importante perceber como pedagogicamente Cristo usava as parábolas. Ele pedia que nós acordássemos para a vida. Ele sabia que em algum momento nós iríamos refletir acerca da parábola e iríamos entender que nós não precisamos de intercâmbio para o alto, porque nós temos o Deus dentro de nós. Somos uma extensão de Deus, somos partes da criação. E como filhos de Deus, temos a responsabilidade de agir para ajudar aqueles que compartilham conosco a caminhada. E Cristo conta esse exemplo do samaritano, que ele consegue amar Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Nós poderíamos parar por aí, porque daí a gente já vê que foi uma aula para os seus apóstolos. Não é verdade? João tinha pedido para tocar fogo nos samaritanos. Jesus conta uma parábola lindíssima sobre os samaritanos. Mas Jesus continua. Porque vocês lembram que o doutor da lei fez uma pergunta? Quem é meu próximo? Jesus respondeu com a parábola. Jesus agora devolve a pergunta para o doutor da lei, dizendo: qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Que pergunta é essa? O doutor da lei perguntou: quem é meu próximo? Quem é? É ele? É ela? É ela? Ou seja, eu escolho. Não é assim que fazemos? Isso não. Ei, peraí. Vamos fazer interpretação bíblica. Sendo você o caído, sendo você o roubado, você o saqueado, você está nu, você sofreu surra. Quem se fez próximo daquele que está lá? Porque falar de miséria sem estar na miséria é muito fácil. Falar de doença sem estar doente é muito fácil. É só teoria. Cristo então devolve a pergunta dizendo: quem se fez próximo daquele que está caído no chão, que foi pego pelos salteadores? O doutor da lei entendeu tudo. Só que ele não podia responder. O samaritano era inimigo ferrenho dele. Ele poderia simplesmente dizer: o samaritano. Quem? O samaritano. Mas ele não ia fazer isso. Ele não ia, porque nós temos muita dificuldade em admitir virtudes naqueles que nós não gostamos. Principalmente se for ex-marido e ex-mulher. Não é assim? Admitir uma virtude naquele que foi nosso companheiro e companheira é quase que impossível. Nós temos essa dificuldade. E Cristo pergunta: quem se fez próximo? Quando Cristo pergunta isso, ele vai dizer que próximo não é alguém que nasce conosco. Próximo não é alguém que eu escolho. Próximo é uma atitude que eu faço por socorrer alguém que está ao meu lado, que eu nem conheço, mas que clama por auxílio. Então, você pode nascer e morar na mesma casa e não ser próximo do seu irmão. Nós temos pais e filhos que não são próximos. Temos casais que são casados há anos e parecem 2 estranhos. Então, próximo não é alguém que nasce conosco, a certidão de nascimento, mas é alguém que se faz. Por isso que eu venho constantemente ao longo das quartas-feiras pedindo que vocês se façam próximos do companheiro do lado. Porque a gente entra e sai do GEAP e não conhece nem que está do lado. Lembre-se, você que se faz próximo. Ninguém nasce próximo de ninguém. E Cristo conta isso na parábola. E ele pergunta ao samaritano: qual destes 3
que parece ter sido próximo do homem que caiu. Cristo não estava falando que todo sacerdote era ruim, que todo levita era ruim. Não. Tínhamos levitas e sacerdotes que eram pessoas maravilhosas. Mas ele usou aquele exemplo prático e talvez comum naquela época, já que a região era infestada de salteadores, para buscar e trazer à tona uma realidade que era muito necessária na época, da união entre os povos. E o sacerdote, mesmo a contragosto, o doutor da lei responde, porque usou de misericórdia para com ele. Veja, misericórdia é colocar o coração na miséria alheia. É isso que nós precisamos fazer. Buscamos tanto essa felicidade, mas não conseguimos entender que não é possível ser feliz enquanto o outro chora e clama por auxílio. Não basta que nós finjamos que não estamos vendo tamanha desigualdade que nós mesmos engendramos por conta de nosso descaso em fazer aquilo que nos compete, que é ser cidadão. Isso vai desde pagar impostos, a botar lixo no lixo, a votar de forma correta, investigando o candidato. São responsabilidades que competem a cada um de nós. É missão daquele que se propõe a ser cidadão do mundo. Se vivemos num mundo cosmopolita, se hoje somos cidadão do mundo, é preciso que eu me comporte de forma consciente, percebendo que o outro é a extensão de mim mesmo. Porque essa é a visão de Jesus. O próximo, você se torna o próximo do outro. Você não escolhe. Então nós temos que nos tornar próximos dos outros. Lançarmos-nos ao trabalho, nos oferecermos para o outro, porque o outro precisa de nós. E se assim nós o fizermos, nós estaremos bem próximos dessa felicidade tão sonhada por nós. Porque todos aqueles que são realmente felizes perceberam que a felicidade está distante do mundo material, porque ela é, antes de mais nada, uma atitude comportamental frente aos obstáculos que a vida me dá e a forma como eu os vejo e interpreto. Porque interpretar a dor é algo extremamente importante. Não basta só sofrer na dor. Não basta ter somente reclamações e lamúrias na hora da dor. É preciso que saibamos interpretá-la, nos tornemos melhores. Toda dificuldade traz de si uma oportunidade de sabedoria, se bem eu refletir em cima daquilo que eu vivencio. E Jesus percebia isso. Ele percebia que a caridade seria o exemplo maior e a busca que nós deveríamos seguir para encontrarmos a nós mesmos. Por isso ele falava da real necessidade de se cultivar valores espirituais e esquecer dos valores materiais. Deus vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Se nós formos pensar que tudo que nós precisamos nós temos, entendermos que a felicidade real é apóstolo necessário e que hoje temos ferramentas de sobra para crescermos, nós então encontraremos uma pequena ponte, uma pequena luz que vai nos conduzir ao caminho da autorrealização. Se nós tivermos consciência do papel do homem crescer, primeiramente para ajudar o outro, ou seja, eu tenho que começar a mudança no mundo primeiramente em mim. O outro não pode mudar só porque eu quero que ele mude. Eu tenho que me mudar. Eu tenho que fazer por onde me mudar. E aí volta a dizer o que eu falei na semana passada. A grande dificuldade que nós temos em mudança é porque nós imaginamos Deus fora de nós e esperamos que Deus nos mude. Mas se Deus está dentro de nós, então depende da nossa vontade essa mudança, para que essa mudança aconteça. Se eu não tiver vontade de mudar, ninguém vai me mudar. A vontade, o pensamento é algo dinâmico. E esse psiquismo que vibra no bem vai fazer com que eu passe a me esforçar e criar mecanismos que ajudem na minha reforma íntima. Por isso é tão importante refletirmos nesse tratado ético da parábola. Quantos de nós nos comportamos como sacerdotes? Como levitas? É a principal pergunta. Será que eu estou sendo próximo do meu semelhante? Essa é a grande pergunta. Será que hoje, conhecedores do Espiritismo como nós somos, hoje, que nos dizemos com maiores informações acerca do mundo espiritual,
Será que nós estamos sentando e saindo e voltando para casa como se nada tivesse acontecido? Ou será que nós já temos consciência do nosso papel? Que não pode perder tempo louvando a Deus demasiadamente, esquecendo do trabalho. Porque Deus espera que nós trabalhemos. Meu pai, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje, disse Jesus. E por que somente nós não queremos trabalhar? Queremos que Deus e Jesus façam tudo por nós. Esse é um pensamento equivocado, que nós temos que modificar. Então, a caridade é esse amor dinâmico, é esse amor que nos renova, é esse amor que nos traz de volta Cristo para bem perto de nós. É importante perceber o quão perto de nós Cristo está. Porque toda vez que vestirmos aquele que está nu, toda vez que dermos de beber aquele que tem sede, toda vez que dermos de comer aquele que tem fome, foi a quem que fizemos? A Jesus. Então, se somos seguidores do Mestre, o que todo seguidor quer é ser como o seu Mestre. A caridade deverá ser o exemplo maior se nós fizermos o rito da cristandade. E é em nome dessa caridade que nós clamamos na parábola do bom samaritano a oportunidade de Deus nos fazer também bons samaritanos. E dizemos: Deus te abençoe o gesto de carinho, ama da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome, que trazes a cada dia aos cansados e às dores da agonia que esmorecem de fome. Deus te abençoe o pano de lençol, com que envolves em doce cobertura os enfermos que choram de amargura à distância do sol. Deus te abençoe a bolsa de esperança, que abre a sol sem que ninguém te espreite para a gota de leite destinada à criança. Deus te abençoe e te concedes as luzes em que extingues, removes e reduzes os problemas, as lágrimas e as dores. Deus te abençoe a fala humilde e santa, com que aplacas a calúnia da mentira, do escárnio, na palavra que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo, e que tudo e por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e abençoe. Muito obrigado e até mais.